Muito bem, vamos à próxima pergunta, que vem de Almada. E a pergunta é do Manuel. Manuel, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza e pela confiança em me fazer a pergunta. E tua pergunta também é uma pergunta daquelas perguntas cheias de complexidades e com sensibilidade. Uma pergunta sensível, uma pergunta que tem feridas, né? Que são complexas. Então vamos lá. A pergunta diz o seguinte: Andy, a violência doméstica, que por uma questão cultural sempre se pensa que só existe em casais heterossexuais, muito bem, é mais de homem para mulher. O que isso está ultrapassado, porque também existe da mulher para o homem. Ele está informado deste dado, que também existe violência doméstica de parte da mulher para o homem, ainda que em menor índice, pelo que se tem visto nos estudos, o que não quer dizer também nada. Ele mesmo já diz aqui, ó, em menor escala, é verdade, pois. E também porque o homem silencia, pois ele já conhece o assunto. E não fala da violência com medo de escárnio da sociedade. Há que falar também da violência doméstica no mundo LGBT. Violência esta que é igual à dos heterossexuais. Li na internet depoimento de uma argentina lésbica vítima de violência terrível por parte de sua companheira e gays imigrantes que sofrem pressão e violência física e psicológica terrível e não têm apoio e até sentem vergonha em se apresentar, ou melhor, sentem vergonha em apresentar queixa. A leitura que fiz simplesmente me arrepiou. Andy, penso que neste capítulo, este assunto da violência a ser negligenciado pela própria comunidade LGBT. Ou seja, ele diz que este assunto é importantíssimo e está sendo negligenciado pela própria comunidade LGBT. Já me lembro, o texto dizia o armário duplo e a violência não conhecida entre casais do mesmo sexo. O Andy, o que pensa? Em Portugal também não falam da violência, só se referem sempre aos heterossexuais. Devia haver mais informação e apoio. Condeno a violência e devia ser severamente punida. Isso para todos, independentemente de suas preferências sexuais. Vamos mudar esta palavrinha, não de preferências, mas orientações. Certo? A informação também deve ser geral. Muito bem. Esta pergunta vem de alguém, o Manuel, que certamente já tem bastante informações a respeito do assunto, porque tudo que ele coloca tem procedência e sustentação. Então, basicamente, eu vou confirmar quase tudo. Dar alguns pequenos detalhes, mas confirmar quase tudo, porque tudo que ele coloca aqui são questões que estão na roda do dia, né, dos assuntos da questão da violência doméstica. Eu vou fazer o seguinte, talvez eu consiga explanar relendo e então fazendo rápidos comentários, porque realmente a pergunta já está quase completa. Ele pergunta o que eu penso. Vai ser fácil dizer o que eu penso, porque isso aqui não é nem sequer... Nem se tem que pensar a respeito, são fatos e contra-fatos, não há argumentos, tá certo? Então pronto, ante a violência doméstica, por uma questão cultural, sempre se pensa que só existe entre casais heterossexuais. Claro, obviamente por uma questão cultural, sobretudo uma sociedade machista, onde sim, a violência, basicamente sempre, uma vez que casais homossexuais são sempre, mesmo quando todos estiverem assumidos no planeta inteiro, a quantidade de pessoas homossexuais é menor do que a quantidade de pessoas heterossexuais, né?
do que a quantidade de pessoas heterossexuais. A quantidade de pessoas homossexuais é menor. Então, claro, vai aparecer sempre mais um do que o outro. E aí, por isso, acontecem essas situações, às vezes, de negligência em relação a uma população menor, não é? E claro que sempre mais do homem para a mulher. Também isso é absolutamente verdadeiro, ponto, não se discute isso. É óbvio que a violência é sempre muito mais do homem para a mulher. E às vezes, não que de repente a mulher não quisesse, não é? Perder as estribeiras, mas por uma questão cultural também, e aqui tem uma outra grande discussão, são questões do modo, né, como nós temos certos padrões, onde o homem tem que ser mais alto que a mulher, mais forte, todos esses que vêm de uma falácia antropológica da questão dos animais, porque é uma pura falácia, podemos falar disso em outro momento, agora nessa pergunta não cabe, a questão de que o homem é sempre maior e mais forte do que a mulher, com aquela tal de história que vem do provedor, né? Aquela questão. Então, óbvio que acaba acontecendo isso, que o Manuel está dizendo, né? A sociedade acaba tendo esses tipos de resultados, tá certo? O que isso está ultrapassado, porque também existe da parte da mulher para o homem, em menor escala, é verdade, diz ele, e é claro que sim. E ele continua dizendo uma coisa aqui que é puramente verdade, e também porque o homem silencia, né? E não fala da violência com medo de escárnio da sociedade. É claro, isso acontece sim, como ele diz de forma muito correta, em menor grau, em menor escala, mas muito menos do que se supõe. Muito mais do que se supõe, tá certo? Em função deste dado que ele conhece, a questão do silêncio, né? Imagina para a sociedade machista o que significaria um homem ir à delegacia e dar parte da violência que sofre da sua mulher, porque já houve situações dessas, né, em que um ator fez isso e foi à esquadra e os policiais lhe caíram com gozações por cima, né, porque chegou ele lá, né, reclamando que já não aguentava mais a violência que sofria da mulher. Porque também temos que ver aqui que a violência não é só física, a violência é também psicológica, tá certo? Então isso tudo que ele está dizendo são dados que o Manuel conhece e sabe, por isso ele só está dizendo e perguntando o que eu penso a respeito, né? Como eu disse, contra fatos não há argumentos, né? Há que falar também da violência doméstica no mundo LGBT, que também existe. Claro que existe, né? As motivações são um pouco diferentes, mas elas não deixam de existir. Ou a violência não deixa de existir, tá certo? Violência essa que é igual à dos heterossexuais. Na forma, sim, na substância um pouquinho diferente. As motivações são um pouquinho diferentes, o que não tem a menor importância. O que importa é a forma. A violência também existe entre pessoas do mesmo sexo, em casais homossexuais e bissexuais, etc. De outras orientações sexuais. Até porque a questão da violência não é uma questão de homem e mulher, é uma questão da natureza humana, não é? Da natureza humana eu digo assim, as pessoas podem ser violentas, que não tem nada a ver com sua orientação sexual. Se são homossexuais, serão violentos, se são heterossexuais, serão violentos. Certo? Muito bem. Li na internet o depoimento de uma argentina lésbica vítima de violência terrível por sua companheira. São muitos casos. Inclusive tu aponta o caso mais comum, caso de migrações. Isso é bastante comum. Eu já testemunhei aqui em Portugal 2 ou 3 situações dessas, envolvendo casais do mesmo sexo e com pessoas de diferentes países, né?
Então, prometem amor, enfim, aquela coisa toda, a pessoa casa e tudo mais, e depois, quando casa, a coisa vira completamente do avesso. Que é o que ele fala aqui, no caso dessa Argentina, e gays imigrantes que sofrem pressão e violência física e psicológica terrível e não têm apoio e até sentem vergonha em apresentar queixa. Claro, é exatamente isso que acontece. Existe um caso, inclusive aqui no Porto, agora é recente, exatamente isso, né? Um rapaz que, não vou dizer a nacionalidade, pronto, veio em função de ter conhecido uma pessoa, terem se apaixonado, enfim, aquela coisa toda, um mar de rosas, enfim, aquele negócio, né? Isso acontece também com heterossexuais, por isso que ele está dizendo aqui que isso não é uma coisa reduzida só, né? E pronto, chegou aqui, quando estava tudo resolvido, o companheiro, assume a postura de senhor feudal, né? De senhor de engenho, né? E o escraviza, literalmente o escraviza, porque teria então ele a obrigação de certo modo, ressarcir aquilo que ele lhe fez em ter dado as condições legais, etc. E isso sim acontece. Tu dizes muito bem, em menor grau, algumas situações sim, em menor grau, por razões óbvias também que tu mesmo apontas, mas sim acontece. A leitura que fiz simplesmente me arrepiou. Onde penso que nesse capítulo, este assunto da violência a ser negligenciado pela própria comunidade LGBT, então, né, é a situação que ele aponta aqui no modo como ele escreve, né? Aqui tem uma questão que eu acho que tu mesmo colocas. Deixa-me continuar lendo, já me lembro. O texto dizia o armário duplo, exato. E a violência não conhecida entre casais do mesmo sexo. O Andy, o que pensa, eu já estou dizendo, né? Já estou respondendo aqui. O que pensa já está ficando claro, né? O que penso. Em Portugal também não falam da violência, só se referem sempre aos heterossexuais. Tá certo? E aqui tem aquelas razões que tu aponta. Por causa dos índices, e às vezes não é índices, não são índices, eu diria, quantitativos, mas até proporcionais. Às vezes a proporção é até parecida, mas como a comunidade LGBT é menor, certo? A tendência é que aquilo que acontece dentro da norma ainda heterossexual, essa sim é gritada. Aliás, eu já chamei atenção em alguns eventos sobre questões de igualdade de gênero, porque parece que gênero só existem dois, masculino e feminino, a igualdade dos dois e os outros. As pessoas intergênero, as pessoas andrógenas, as pessoas com outras configurações de gênero ficam onde nessa igualdade de gênero? Então até nisso existe ainda os estereótipos binários. Igualdade de gênero, homem e mulher. Já quando se trata da igualdade de gênero, mulheres trans, já muitos movimentos feministas não as aceitam. Onde é que está a igualdade de gênero? Igualdade de gênero, de quais gênero? Né? De quais gêneros se está falando? Né? Então pronto, é basicamente isso. Deixe-me ver, então já me lembro. O texto dizia o armário duplo e a violência não conhecida entre casais do mesmo sexo. O Andy que pensa, já pronto. Em Portugal também não se fala da violência, se referem sempre aos heterossexuais. Devia haver mais informação e apoio, condeno a violência e devia ser severamente punida, isso para todos, independentemente de suas orientações, vamos usar a palavra certa, sexuais, a informação tem que ser geral. E claro, e acontece por isso. Também tem que ter um outro dado, nas entrelinhas até basicamente parece que está por aqui no que tu escreves, mas tem um outro dado. Isso também é muito comum acontecer, essa que tu levantas como negligência, às vezes é difícil das organizações LGBTs, por exemplo, como o Centro GIS, né? No caso o Plano I, né? O Centro GIS é dentro do Plano I. O Plano I em Matosinhos, a Rede Exequo, sei lá, a ILGA e outras organizações que têm essa preocupação direta e trata disso diretamente,
as próprias organizações esbarram no problema das pessoas homossexuais não assumidas. Porque esse é um grande problema. Se a pessoa não é assumida, ela está sofrendo violência, ela está numa situação tremenda, porque primeiro ninguém sabe. Ela, é isso que tu falas. Imagina a situação, né? De duas pessoas que estão vivendo um relacionamento, mas um relacionamento escondido, né? A guisa da vizinhança são primos, né? Ou são amigos, são sócios, ou sei lá eu o quê, né? Pronto. E aí então, ali se tem violência, às vezes até visível, mas, né, aquela situação toda, né, de obscuridade e de todas essas muralhas que as próprias pessoas criam, faz com que elas estejam vulneráveis. Elas mesmas estão vulneráveis, tá certo? Porque é tudo escondido, os relacionamentos, a família não sabe, aí está sofrendo violência por parte do parceiro, o relacionamento é escondido, se for, como é que vai na esquadra, como é que vai mesmo procurar, não a esquadra, mas uma instituição cabível, como é que vai se resolver o assunto em segredo, porque a família não sabe, porque não sei... Tudo isso é um grande problema que faz isso se tornar grave, né? E depois o preconceito também dos próprios meios de comunicação no que tange a abordar assuntos referentes às questões LGBT e por aí vai, certo? Essa questão da violência doméstica, não só entre casais heterossexuais, né? Porque aqui também tem a questão do machismo, tem que considerar que, não que isso de certo modo não exista, mas entre dois homens e duas mulheres, como eu disse, as motivações às vezes são diferentes. Não que às vezes não esteja ali em situações de machismo, mas as motivações em princípio são diferentes, mas o resultado é o mesmo, violência, tá certo? Então pronto. Aqui a pergunta não é bem uma pergunta, ele só perguntou o que eu penso a respeito do que ele disse, e é óbvio, como eu digo, contra dados não há argumentos. E essa é uma realidade que aqui está muito bem exposta, inclusive no que tange a ele conhecer as proporções. O Antônio conhece as proporções, sabendo que no mundo LGBT, sim, é um pouco menos, mas isso não implica que não seja tão grave quanto. Tá certo? Muito bem. Espero que tenha, né, sido claro aqui com a questão do Manuel. E sim, o que o Manuel coloca é procedente e quase não, todos os dados colocados por ele são bastante corretos. E o que eu penso a respeito é exatamente isso, certo? Muito bem. Muito obrigado, Manuel, pela pergunta, pelas tuas colocações, por demonstrar conhecimento do assunto, né? Sabes que isso realmente é mais ou menos assim, a coisa é mais ou menos por aí. Muito bem, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza. Um grande beijo e continuaremos em contato, se os deuses assim o quiserem. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço.